Olá, bom dia pessoal aí do oitavo ano. Aqui é o Breno, professor de História. Vou estar gravando aqui essa videoaula que vocês podem ver aqui acompanhando pela tela do meu computador. Não tenho ainda uma câmera para filmar, mas acho que acompanhando assim vai ficar legal. A gente vai passando pelas atividades aqui, vou dar uma explicadinha. Isso vai ser muito importante porque na sala de aula, a gente estava vendo Revolução Inglesa e a gente ia encaminhando assim, mais para um conceito de história geral, de história moderna. E aqui na atividade não, tá cobrando história do Brasil e já começa cobrando que os bandeirantes paulistas, Então, vamos puxar aqui um pouco para a pegada dos bandeirantes paulistas, dar uma explicadinha, é um tema muito interessante, acho que vocês vão gostar bastante. Bem legal, dá uma introduzida e aí a gente vai respondendo as questões aqui, que eu vou passando junto com vocês. As questões são tranquilas, a maioria que a resposta está aqui no próprio texto, mas é bom estar passando um pouco para a aula para vocês também, para vocês saberem quem são esses personagens, o que estava acontecendo no Brasil. Às vezes já tiveram isso, mas é uma coisa que a gente esquece muito fácil, Então, começa aqui com um texto de época. Isso aqui a gente pode chamar de um documento histórico. Por que um documento histórico? Porque ele é da época, olha só. Ele é de 1653. Apesar de ele ter sido publicado em 1980, ele é de 1653. Foi escrito por esse personagem aqui, que é o Padre Antônio Vieira, que a gente vai ver mais à frente. E aqui trata dele fazendo uma pergunta para um capitão de uma bandeira, ou seja, para um bandeirante, perguntando o que eles fazem com esses indígenas, E a questão aí é a seguinte: o que é uma bandeira, o que as bandeiras têm a ver com a ocupação do território nacional? Que é uma pergunta que vai ser feita lá para frente bastante vezes. Aqui vocês têm os mapas das bandeiras. No cantinho aqui vocês podem ver aqui qual foi feita pelo Raposo Tavares, pelo Manuel Preto, pelo Bartolomeu. São todos nomes de estradas, você pode ver, porque as estradas que seguem esses rumos, elas vão tendo o nome desses personagens que foram as pessoas que abriram essas estradas. E antes deles, o Brasil ele era ocupado dessa forma. Eita, deixa eu ir lá para o final. Aqui passava aqui o Tratado de Tordesilhas, que dividia aqui a América do Sul, à direita de Portugal e à esquerda da Espanha. E apesar dessa linha lá passar ali perto da ilha de Marajó, vocês podem ver aqui, pega São Paulo, talvez pegasse Pouso Alegre, mas já não pega mais nada para cá. População mesmo, pessoas, vocês podem ver que era só nesse cantinho, A população brasileira mesmo, ela vivia mais próxima do mar, porque era onde tinha mais comunicação com as terras do Reino de Portugal. Então, o espaço interno aqui do Brasil era ocupado por indígenas, 100% indígena. Não tinha quase construção, sinal da colonização era quase nenhum. E os bandeirantes, eles adentraram o território nacional, Isso é uma coisa que eles fizeram. Então, diferente do que mostra lá, vocês podem perceber que eles entram e principalmente que essa expedição aqui do Raposo Tavares, ela vai muito para o Brasil profundo ali, Realmente contribui para a construção de um mapa do Brasil, para falar o que tem dentro daquelas terras, que na época o pessoal não fazia a menor ideia. Os brasileiros que moravam aqui no Rio de Janeiro, que moravam aqui na cidade de São Paulo, não faziam a menor ideia. E no geral, essas expedições saíam da capitania hereditária de São Vicente, que hoje a gente conhece como São Paulo, Mas na época ficava nessa região aqui, saíam daqui pelo Brasil inteiro, com quais objetivos, Quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes, eles tinham que o objetivo principal de encontrar minérios, de encontrar ouro, de encontrar diamante, porque isso traria muita riqueza, mas isso não acontece todo dia. Então, no geral, eles saíam para caçar índios e vender esses índios como escravos.
Isso que era o que os bandeirantes mais faziam, que realmente garantia que a renda deles. Então vocês podem ver, geralmente eles iam até um ponto e voltavam. O caso dessa expedição em vermelho aqui, do Raposo Tavares, é que ele se perdeu aqui no meio do caminho e saiu de São Paulo a pé. Isso tudo era a pé, pessoal. De vez em quando tinha um bote, uma canoa assim, mas costumava ser a pé. E saiu de a pé de São Paulo e foi parar lá em Belém do Pará, porque ele se perdeu no meio do caminho. Eu até peguei a foto desse livro, porque a expedição dele virou um livro. Por tudo que eles passam, nossa senhora, foi um negócio de louco. E a gente tem essa imagem, né? Vamos falar assim, quem que eram os bandeirantes? Os bandeirantes, pessoal, na verdade, eles eram pessoas pobres, né? Se eles fossem ricos, eles não estariam procurando que essas riquezas do interior de São Paulo, que é onde não tinham grandes plantações de cana, né? Onde a colonização do Brasil ainda não era muito forte. Nessa época a capital era a cidade de Salvador, da Bahia, e o dinheiro estava lá, as plantações de cana estavam lá. O sul do Brasil, São Paulo, era um lugar meio que esquecido, sabe? Então tinha poucas coisas. E para sobreviver, esse pessoal, eles caçavam índios. Tentava procurar que os metais preciosos, que, né, a gente estava falando também, né? Mas isso era muito raro de acontecer. E aqui a gente tem um problema deles com o padre Antônio Vieira. Que problema é esse? A questão é que a escravização dos índios ela era proibida. Por quê? A igreja falava que não se podia escravizar alguém que ainda não tinha sido apresentado para a religião católica. Então, os jesuítas vinham no Brasil para poder catequizar esses índios e chegavam aqui, os índios estavam sendo feitos de escravos ou mortos. E esse era um drama, porque era totalmente proibido isso que os bandeirantes faziam, mas no Brasil a escravidão negra estava começando ainda e o escravo negro era muito caro, porque o escravo negro tinha que vir lá da África. De maneira que no sul do Brasil aqui, o que vigorava mesmo ainda era a escravidão indígena. Dessa forma, os bandeirantes iam lá, caçavam os índios, não davam chance deles serem catequizados e já escravizavam. Os jesuítas, então, eles vêm para o Brasil e vão tentar impedir isso a todo custo. Por isso que arruma aqui essa confusão, esse embate aqui entre dois lados, né? O lado dos bandeirantes e o lado dos padres jesuítas. Os bandeirantes, então, são esse pessoal pobre que eu já falei para vocês, mas interessantemente eles sempre são representados dessa forma, né? E olha só que interessante, bem vestidos, né, com a barba feita e com placas de armadura medieval, né, cota aqui de batalha. E eu acho legal comentar com vocês que isso foi feito para tentar aproximar eles da imagem de um cavaleiro medieval. Porque essas construções aqui, elas são do final dos anos 1800 e alguma coisa. Então, numa época do romantismo, sabe? Buscava-se muito criar ícones nacionais que dessem orgulho para o povo. E os europeus têm os seus cavaleiros medievais, de fato. Nós brasileiros não tínhamos. E foi muito buscado forçar a imagem desse pobre bandeirante, né? Que vivia de caçar índio no meio do mato, todo maltrapilho, e quer representar ele dessa forma, como se fosse um cavaleiro medieval adentrando com uma floresta tropical, gente. Mas não tem jeito, o Brasil era pura floresta, não daria certo sair vestido com essas roupas pesadas para lá. Mas é interessante falar disso. O outro lado da conversa são os jesuítas. Os jesuítas são os padres e outros membros da Igreja Católica que fazem parte de uma ordem chamada Companhia de Jesus. Essa ordem foi fundada por um ex-cavaleiro chamado Inácio de Loyola. Mas eles são uns padres assim um tanto quanto diferentes. Aqui eu peguei essas cenas do filme A Missão, que se passa no Brasil, inclusive, que mostra que esses padres eles sempre nasceram com a proposta de ir aonde os padres convencionais não vão.
Então você pode ver aí, é um padre que usa espada, que está no meio da selva, que toca flauta para poder acalmar que os indígenas, sabe? Então eles são um tipo de padre diferente. Um grande exemplo de padre jesuíta que a gente tem hoje é o próprio Papa Francisco, que ele pertence à Ordem da Companhia de Jesus. E é por isso que o Papa Francisco, na cerimônia de lava-pés, né, lavou pés de pessoas presas de outras religiões, ou seja, o Papa foi lavar o pé de criminosos. Por quê? Porque são padres diferentes. Eles têm essa doutrina assim, muito de ir na onde os outros não vão. Então um padre comum fica rezando na igreja. Um padre jesuíta não, ele entra dentro da cadeia para tentar converter aqueles presos. Sabe? Então são tipo que uma linha de frente. E os jesuítas representavam essas pessoas. Eles que vinham para o Brasil para tentar catequizar esses índios e impedir que eles fossem escravizados. Não é que eles eram de tudo bonzinhos, sabe? Os padres jesuítas, eles catequizavam à força, tratavam mal os indígenas, acabavam com a cultura deles, sabe? Mas acho que no fundo tinha uma ideia de tentar livrar eles de serem escravos, né? Que é a pior coisa possível. E o padre jesuíta que escreveu aquela carta era o Antônio Vieira, que vai se tornar muito célebre como mestre das palavras. Ele escrevia muito bem, foi diplomata, ele foi o queridinho do rei de Portugal, ele era realmente uma pessoa de muito prestígio para a época e mantinha esse espírito jesuíta, de vou lá na onde ninguém vai. Aqui tem uma frase dele, Sermão do Bom Ladrão, que é muito interessante, né? Que ele fala assim que não são ladrões apenas aqueles que roubam bolsa, que roubam coisas pequenas, né? Mas também os reis que juntam grandes exércitos para saquear outros povos. E ele ainda vai falar mais. Ele vai virar e falar assim, não, o ladrão que rouba uma pessoa só, ele ainda é mais corajoso, porque ele corre o risco de ser pego. Agora os grandes ladrões, né, os grandes políticos, os grandes reis, esses não. Esses roubam sem temer nada, sabe que nunca vai chegar nada neles. Esse é o padre Antônio Vieira que escreveu isso. Então, agora, eu acho que vocês estão bem aptos, né, a conseguir ler esse texto, sabendo o que eram as bandeiras, né, quem era o padre Antônio Vieira, quem era essa imagem do capitão de uma bandeira, né, quem que eram essas pessoas. Então, na questão 1, as expedições chamadas de bandeiras tinham como objetivo a procura de riquezas minerais ou a caça de índios para escravizá-los e vendê-los onde aqui, ó, pessoal? Para vendê-los no litoral, porque era lá que a população estava. O papel histórico das bandeiras pode ser assim resumido, ou seja, como que elas contribuíram para o Brasil, né? Aqui vocês vão ler essas perguntas aqui, qualquer coisa eu estou no grupo, é só vocês mandarem a sua dúvida. E questão 2. O movimento das bandeiras e a criação extensiva de gado no período colonial contribuíram para o quê? Então, aqui eu acabei não falando da criação de gado, né? Mas vocês podem ver aqui onde está de rosa, que por onde os bandeirantes passaram, muitas vezes começava-se a produzir alguma coisa, em especial a indústria da pecuária ela se instalava muito fácil. Por quê? Porque depois que o território era conhecido, ficava mais fácil você produzir alguma coisa nele. Não tinha como você ir para uma área que você não conhece. E nisso eles foram muito importantes também. Então, fica aí para vocês responderem. A questão 3, né? Quem que foi o fundador? Eu já falei, não posso nem falar mais nada aqui, senão fica muito fácil. E a 4 retoma a questão da pecuária. E então é isso, pessoal. Eu estava voando. Qualquer dúvida, eu vou estar no grupo. E é só vocês me chamarem. Muito obrigado, até mais. Mas como que pausa aqui?